Salve, salve a todos! Mais um episódio do nosso Biologia em Números dentro do nosso canal aqui, o Biologia Nerd. E dessa vez vamos falar sobre uns números bem interessantes. Vamos falar, né, do número de seres vivos. Mas antes de tudo, assim, eu quero dar uma conversadinha, já que tá rolando aí, rolou a semana o primeiro episódio, já, né? Com esse vídeo aqui já estamos falando já do segundo episódio do Last of Us e, claro, dos fungos, né? Tem aquela pequena introdução, vou deixar no finalzinho desse vídeo aí aquela introdução, né, falando sobre o perigo dos micro-organismos e já levando em consideração a questão dos fungos. Bom, dentro da questão assim, ó, dos fungos, pessoal, só para vocês verem assim, ó, hoje, né, eles são representados de uma forma geral, o grupo dos fungos que já foram classificados lá por Linneu, né, anteriormente até mesmo como vegetais. Aí depois, posteriormente, se criou um grupo separado, até por causa de estruturas celulares ali, que levou a considerar o fungo como outro reino. Mas olha assim, ó, representantes, né, tem por mais de 100 mil espécies, só para vocês terem uma noção, número de fungos, né? Temos mais de 100 mil espécies, né? E se estima-se a cada ano, assim, ó, a gente encontra mais ou menos assim, 4 mil novas espécies são, digamos assim, descritas todo ano. E dentro dessa questão aqui, pessoal, estima-se que a diversidade do reino, né, a diversidade do próprio reino dos fungos, ultrapasse a 5 milhões de espécies, para vocês verem assim, a quantidade de fungos, né, existentes. Então, e claro, a gente vai falando sobre isso aí, a gente está falando que os fungos, né, competem em diversidade com um grupo dos insetos, lá dos artrópodes, a gente tem um grupo dos insetos, então assim, ó, os fungos ficam sendo o segundo grupo com maior número de espécies, né? E falando assim, número de espécies, para vocês terem um dado mais atualizado, olha só, no mundo tem cerca de 8,7 milhões de espécies, essa é a estimativa assim. Dessas aí, a gente tem 14% desse total aí, né, identificado, tá? Então, pouquíssimos ainda dentro desse total. Então, a nível de oceanos é menor ainda, 9% das espécies dos oceanos já foram identificadas. Então, assim, ó, a gente pouco conhece, né, esses demais seres vivos. Agora, voltando à questão dos artrópodes, né, que a gente falou dos insetos aí, dentro da questão dos artrópodes, a gente tem mais de 1.050.000 espécies, né, dentro do grupo dos artrópodes. Desse 1 milhão, a gente tem 952 mil somente de insetos, dentro dos artrópodes ali, dentro a questão dos insetos corresponde a 90% do grupo dos artrópodes, né? E se a gente for analisar assim, ó, a gente, a nível geral de espécies de seres vivos, assim, ó, daquele número que eu falei para vocês lá, que a gente tem identificado atualmente, assim, a gente tem em torno de 1.600.000 espécies identificadas. 60% desse 1.600.000 espécies identificadas são insetos, né? Então, para vocês verem que tamanho é a quantidade de insetos, né, que a gente tem na questão aí dos seres vivos, certo, pessoal? Eu vou deixar vocês aí, vão ver o finalzinho, né, agora do vídeo aí, a questão do primeiro episódio, né, do Last of Us, que fala sobre os fungos e, né, fique aí, vai aparecendo os cardzinhos aí do episódio 1, episódio 2 e fique, né, sempre atento aí a novos, né, vídeos do Biologia em Números. Um grande abraço e até o próximo vídeo. 1968, havia uma discussão na TV sobre pandemias e a velocidade que um vírus poderia alcançar uma boa parte da humanidade. Mas para o Dr. Newman, sua preocupação nem era com o vírus, já que a humanidade até pode ter baixas, morrer milhões, mas sempre conseguimos vencer de alguma forma. Mas seu real medo era com os fungos, que apesar de parecer inofensivo ao ser humano, ele, ao contrário do vírus, não quer matar e sim controlar o seu hospedeiro. Dando exemplo de fungos que conseguiam controlar formigas, fazendo pequenos
pequeno inseto como um fantoche, que além de o devorar por dentro, não o matava. Prolongava sua vida para assim se multiplicar. Tá, mais uma aula básica de biologia é que os fungos não conseguem fazer isso nos seres humanos, por causa da temperatura humana que é muito mais quente, e aí os fungos não conseguiriam sobreviver. Mas se por acaso o mundo ficasse mais quente a cada ano e os fungos fossem obrigados a evoluir. Bom, se isso acontecer aí, meus amigos, é game over para a humanidade. E se acontecer, Nós perdemos. nós voltamos já.